Olá a todos, eu sou o Alê e estamos iniciando mais um programa Condomínio Sustentável. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e também de compartilhar esse conteúdo. Vocês já fizeram micro-revoluções na sua casa? Para falar desse tema, eu trouxe aqui elas que alegram e trazem muito conteúdo bom para as redes sociais e para as pessoas como um todo. São elas das Verdes Marias. Muito obrigado pela presença aqui, muito feliz com vocês aqui. Se apresentem, por favor. Eu sou a Clara, Maria Clara. As três são Marias, por isso que a gente tem um canal que chama Verdes Marias. Eu sou jornalista e recentemente fiz uma pós-graduação em meio ambiente e sustentabilidade. Eu sou Mariana, eu sou comunicadora e eu sou a mais velha dessas três irmãs. Eu sou a Carol, eu sou Maria Carolina, sou arquiteta e fotógrafa. Show. E vocês têm algo em comum entre as três, né? A gente é irmã. E o quê? E o Verdes Marias. A Maria, né? A Maria. Maria em todos os nomes, né? Legal. Bom, primeira coisa eu queria saber como surgiu aí a ideia da Verdes Marias, por gentileza. Bom, a Mariana já trabalha com sustentabilidade há muitos anos e ela já vinha crescendo dentro dela essa vontade de ter um projeto, que não sabia muito bem o que era. E eu, a partir de um momento da minha vida, comecei a me questionar o que eu estava fazendo, se eu não tinha propósito. Fui conversar com ela, chorando aos prantos, queremos mudar o mundo. E aí ela ficou super empolgada e falou, vamos fazer esse projeto que eu tenho na minha cabeça há muito tempo, que eu não sei exatamente para onde vai, mas se a gente se juntar, ele pode virar alguma coisa. E aí, obviamente, que a gente não poderia esquecer nossa irmãzinha, que na época não tinha nada a ver com sustentabilidade, né, Clara? Ela era super o contrário disso, consumista e tal. Mas a gente já colocou ela dentro e falou, Clara, você vai fazer um projeto com a gente, você vai fazer parte do Verdes Marias. E aí a gente começou com uma conta de Instagram, pensando em dar dica para as pessoas do dia a dia, de substituições para fazer na cozinha, no banheiro, enfim, coisas que as pessoas já pediam para Mariana antes, né? Tipo, trocar a bucha de plástico por uma bucha vegetal. E aí isso foi crescendo. A Clara, que é super boa de redes sociais, descobriu o TikTok, então a gente foi pro TikTok também. A gente criou um canal do YouTube, fez um podcast. Tem um podcast infantil também. Depois que a Maria teve filhos, a gente entrou mais nesse mundo infantil. Pro Contos da Capivara. Chama Contos da Capivara, o nosso podcast infantil, que conta histórias para crianças, mas coloca a sustentabilidade como um mote, assim, como um fundo. Então ensina ao mesmo tempo que diverte, sabe? As crianças. Onde dá esse podcast? No YouTube. No YouTube mesmo. No YouTube, não. No Spotify. No Spotify, no Anchor, no várias plataformas diferentes, todos né? esses... Plataforma de podcasts, né? Podcast em geral. E eu acho que o que foi muito legal da gente entrar nas redes sociais com esse propósito de dar as dicas e tal, foi que a gente começou meio que, vamos testar, vamos fazer, a gente mostra a nossa vida, a vida real e tal. Só que foi vindo muita gente perguntando, nossa, mas que bucha é essa? Nossa, mas como que eu faço a separação do lixo? Começou a crescer. A gente falou, nossa, peraí, né? Isso aí existe um mundo de pessoas que também estão curiosas, né? Não, e foi muito orgânico, e ao mesmo tempo que a gente estava dando dica, a gente queria aprender também. Então a gente começou a ir atrás disso, começou a assistir mais, perguntar, entrevistar pessoas pra gente aprender junto com o projeto. Mas vocês estão as eco-chatas ou não? Eu quero polemizar agora. De jeito nenhum. A gente quer acabar com essa coisa de eco-chato. Isso não existe, não é chato. A gente troca pelo termo eco-sexy. Porque a gente acha e a gente sabe, né? É muito bonito, é muito sexy você cuidar do planeta, você cuidar do outro, você ter essa preocupação e se reconectar, né, com a natureza. Eu acho que a gente está começando a entender, principalmente, que não tem outro caminho. Esse é o caminho. A gente está precisando se reconectar com a forma como a gente consome, com a forma como a gente está se relacionando com a natureza, porque a gente está realmente... acabando com coisas que são muito valiosas pra gente, né? O acesso à água, ar puro, o meio ambiente, o contato com a natureza. Então não existe chato. É legal, é sexy, Por isso que a gente fala que é sustentabilidade sem chatice.
Porque não precisa radicalizar o seu mundo inteiro, porque daí fica muito difícil. A gente fala para as pessoas irem no tempo delas, irem mudando o que podem, porque cada coisinha conta. Queria saber quem criou esse termo ecochato, né? Um chato. Um chato, né? Deve ser Normalmente, quem faz esses apontamentos Quem reclama assim, muito é chato. Quando eu entrei na faculdade de gestão ambiental, né? Eu também vim de uma bolha, né? Que eu nunca tinha ouvido falar de gestão ambiental. Acabei caindo de paraquedas na faculdade, né? E eu lembro que quando a gente, no início, no primeiro ano da faculdade, todo mundo tava com aquilo tão aguçado que nós acabávamos até sendo chatos. Porque se tá tão ali aflorado aquele negócio, você acaba sendo. E aí você vai descobrindo que eu acho que tem a maneira certa de falar, né? E eu acho que vocês são um exemplo disso, porque vocês trazem de uma maneira tão positiva, né? Tão leve, que as pessoas acabam aderindo, né? Do que realmente apontar o dedo. Porque é isso, né? Acho que no final as pessoas não gostam muito, né? Que você As pessoas pega já daquela estão maneira. sobrecarregadas, né? Assim, elas não precisam. E eu acho também que a gente tá reaprendendo, né? A gente teve sempre essa coisa da economia linear, do consumo, e agora a gente tá aprendendo a voltar atrás e fazer as coisas que os nossos avós faziam. E acho que a gente tá indo junto com as pessoas, né? Também não você falou que às vezes você fica muito pé da vida e acaba ficando radical e isso afasta as pessoas. Então, acho que é por isso que é legal acolher, né? Porque vamos juntos, né? Não, e a gente fala muito sobre aprender com exemplo, né? Então, em vez de exatamente falar não use copinho de plástico, a gente leva o nosso copinho e as pessoas acabam se interessando. A gente percebeu muito isso dentro de casa, né? A gente começou a recusar canudinho e tal. Aí nossos pais, de repente, começaram a falar, não precisa. Então, o exemplo, eu acho que é a melhor escola, assim. E conta, assim, um case, uma campanha para exemplificar para as pessoas o que vocês fazem lá nas suas redes, que deu muito certo, que gerou um baita engajamento. A gente tem essa percepção que as pessoas, elas querem ser mais sustentáveis, elas querem ajudar o planeta, só que elas não sabem como, né? Então, a gente mostra tudo muito do começo mesmo, né? A gente mostra as coisas mais básicas, né? Como que separar o seu lixo, que as pessoas não sabem. A gente essa coisa que a Carol falou lá atrás, de trocar a bucha que você usa para lavar a louça por uma bucha vegetal, as pessoas não sabem que a esponja, que a gente tem aquela amarelinha de plástico, né? Então, a gente explica isso. Qual que é o problema do plástico? Eu acho que o que a gente pensa sempre é que não existe nada óbvio. A gente pode estar estudando isso há muitos anos, mas as pessoas estão chegando, e mesmo a gente é cheia de dúvidas. A gente não é cientista, a gente não fez gestão ambiental, então assim, não existe o óbvio. Se alguém chega e faz uma pergunta que pra gente seria uma pergunta simples, a gente tem muita alegria em responder essas perguntas. E aí eu acho que tava querendo um exemplo de vídeo. Acho que tem alguns, assim, que a gente se diverte fazendo, daí acho que os que a gente se diverte são os que mais engajam. Mas teve um vídeo recente que a Clara tava andando na rua, no Largo da Batata, pra quem é de São Paulo, e ela encontrou uma bucha vegetal, que é uma planta trepadeira gigantesca, e aí a gente brincou dela perguntar, brincou não, a gente fez real, né, mas qual que era o preço? Então eu vou levar a bucha, que daí eu pico e uso na minha casa e tal. E aí a gente falou, posta aí, acho que não vai dar em nada, o negócio foi pólvora. Porque a bucha era cara, porque comprou bucha no meio da cidade, tudo é polêmica. E as pessoas nem sabem, todo mundo comentou assim, eu uso pra tomar banho. Aí a gente, não, mas calma, é legal pra tomar banho, mas a micro-revolução é você usar pra lavar a louça, pra substituir abandonar a outra. Se bem que você substitui a do banho também. Mas essa medida da gente ver, eu acho que tá muito no feedback que a gente recebe, né? A gente recebe muitas mensagens, eu troquei agora, nossa, você mudou minha casa, principalmente de criança, né? Eu falei com a minha mãe, ela topou. Então isso move a gente, eu acho que isso que faz a gente continuar. E eu acho que a grande sacada foi justamente vocês não terem a formação ambiental, porque talvez vocês seriam muito técnicas e não entenderiam esse lado da pessoa que tá começando agora. Não, e assim, eu trabalho há muito mais tempo do que elas. Eu comecei no terceiro setor praticamente minha carreira inteira, sempre fui muito ongueira. E eu acho que o termômetro de serem 3 ajuda muito. Porque no começo, assim, eu começava a trazer as coisas e aí as duas com aquela cara de tédio, assim. Eu lembro a primeira vez que eu ia fazer uma apresentação sobre sustentabilidade que eu apresentei pra Carol, eu tava no meio da apresentação ali, empolgada, e a Carol, Mari, eu não entendi nada, tá muito chato. Então eu acho que a gente foi se monitorando a cada uma do seu jeito, a simplificar. Não, mas
o quê? O que você está querendo dizer, sabe? E eu acho que o simplificar é muito importante quando a gente quer trazer mais gente junto, assim. E cada uma com a sua característica, né? A Clara é a nossa parte humorística, então toda vez que a gente fica meio cabeçudo em algum tema, ela vem e joga uma piada Dá uma no meio, já morada. descontrai. Aí a Carol tem a parte mais de direção de arte, assim, então eu e a Clara somos bem mais feias esteticamente, a gente não tem a menor noção de design, caóticas, e a Carol dá uma limpada, assim, na área. E eu acho que eu trago a bagagem... Agora a gente não tá mais tão assim, mas no começo eu trazia muito mais a bagagem dessa parte de técnica. Legal. E aí vocês citaram as micro-revoluções, que eu sei que é um tema que vocês, né, trazem muito. Eu acho que vocês adotaram esse tema, né? E aí eu quero que vocês falem aí pro público o que são as micro-revoluções. A gente fala que as micro-revoluções são as pequenas coisas que todo mundo pode fazer na vida para ter uma vida mais sustentável, um mundo mais sustentável. E a gente fala que a sustentabilidade é cuidar do hoje para existir o amanhã. Então, micro-revoluções é isso, é trocar a escova de plástico por uma escova de bambu, é você compostar em casa, é você tentar andar mais de bicicleta, né? Evitar os descartáveis. De repente, trocar essas compras de roupas novas com muita frequência por brechós, porque o mercado de brechó, as pessoas vão ver até 2025, eu trago dados, vai crescer mais do que o mercado de fast fashion. Eu acho que o legal das micro-revoluções é que ela não tem um peso, né? Assim, para uma pessoa, talvez a micro-revolução seja passar a comprar no brechó. Para outra, é conseguir transformar o sistema inteiro do prédio dela. Para outra, é conseguir fazer com que a família inteira adote alguma atitude. Então, assim, não tem um tamanho, né? Acho que cada um... E é por isso que a gente gosta daquele meme de... Ai, mas um copinho de plástico, que diferença que faz? Disseram 7 bilhões de pessoas. Então, assim, é isso. Cada coisinha que cada pessoa fizer vai fazer uma revolução. É isso. Essa palavra que a gente já escuta há muito tempo, né? Se cada um fizer um pouquinho, né? Tipo, mas é isso, né? No fundo, é isso. Todo mundo pensa muito naquele macro. Ai, porque se o governo implementar tal política, porque se tal empresa patrocina... Tipo, né? A gente precisa dos dois. A gente precisa dos dois. Porque atrás do governo tem pessoas, atrás das empresas tem pessoas. Então a gente acredita que se a gente for impulsionando... dá pra imaginar, né? O próprio prédio, né? Um apartamento faz, aí o outro faz. Quando você vê o prédio inteiro fazendo, é tudo feito por umas pessoas. Um apartamento, tudo né? Tudo do individual, né? E até uma coisa que eu vejo muito, queria que vocês comentassem, da mesma maneira que o individual sempre tende a responsabilizar o outro, que vocês veem das crianças, né? Porque todo mundo fala toda hora, o futuro são as crianças, né? A gente tem que deixar o futuro para as crianças, né? O que vocês acham desse contexto? Eu acho que as crianças, não é nem o futuro, eu acho que é o presente, assim. Eu acho que as crianças já estão vindo... cobrando outras demandas, a gente vê pela Greta, né, que já agora já não é mais criança, mas que falou, vocês estão danificando o meu futuro, então eu quero reivindicar isso. Mas eu sinto que para as crianças é tudo muito mais fácil, porque a criança ela vem para o mundo conectada com a natureza. A gente que vai tirando dela esse direito. Então, se a gente, por exemplo, para minha filha, se a gente fala para ela que ela vai brincar lá fora, ou que ela vai usar uma escova de bambu, ou que ela usou fralda de pano, ela nem sabe qual que é a outra opção, pra ela tá tudo bem. Então ela já vai crescendo meio acostumada com isso, assim. A Manu, você dá, a filha da Mariana, você dá uma casca de banana assim pra ela pega aquilo e fala, comida de minhoca, né? E já joga na composteira. Ela não sabe que aquilo, tem gente que chama aquilo de lixo, porque pra ela não é, né? Eu ia dar esse exemplo. Aliás, esse foi um dos vídeos que mais a gente amou e bombou, foi um da Manu indo jogar lixo na composteira. E aí ela olha pra mim aqui e fala que é nojenta, minhoca. É muito fofo. Eu sempre falo aqui, já falei umas 2, 3 vezes aqui no programa, quando eu instalei a compostagem em casa. Minha mãe sempre fica brava, porque ela assiste os programas, né? Que quando eu também instalei, mas eu tô falando de 2007, né? A composteira em casa, ela falou... Pelo amor de Deus, essas minhocas vão voar. Eu nunca falei isso, Não, mas ó, você vê como as coisas são aos poucos. Porque a primeira vez que uma amiga minha, que agora é amiga das 3, que é a Mari Rico, falou que tinha uma composteira, eu falei, eu não vou ter minhoca na minha vida. Isso já tá muito radical. Isso já é muito... E aí as coisas vão passando, daí você fala, como é que eu tô jogando comida no lixo? Como? Assim, não existe isso. Você precisa conseguir compostar. Então eu acho que é um processo. Vai quebrando, né, várias coisas. É porque a gente sempre fala que você começa com uma coisa, trocou a escova de plástico pela de bambu. Aí você fala, ué, mas eu vou continuar usando essa pasta? Ué, mas eu vou continuar usando esse sabonete? Aí você faz a revolução. Bom, gente,
papo está tão legal que nós iremos fazer o segundo bloco. Então nos vemos daqui 15 dias com mais Verdes Marias e suas micro-revoluções. Não esqueça, sustentabilidade começa em casa. Até!